Bom dia, sexto, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí sobre nossos estudos com gráficos, né? Os diferentes tipos de gráficos que a gente começou a ver na aula de ontem, tá? Então eu te deixo para vocês como tarefa a questão 1 e a questão 2. A questão de número 1 era uma pesquisa que vocês iriam fazer em revistas e jornais com uma reportagem que aparece informações em gráficos. Era para vocês recortar, colar no caderno e depois escrever qual que é o assunto que foi abordado e também quais foram os tipos de gráficos que vocês encontraram. Então essa questão, ela era pessoal, tá? E aí depois a questão 2. Esses gráficos, eles fazem parte de uma reportagem de 27 de setembro do ano de 2007 sobre o aumento da população e encaixe de baleias jurbantes no Brasil. Então aqui nós temos esse gráfico aqui. E aí depois nós temos uma questão para resolver. Que tipo de gráfico que mostra o número de baleias encalhadas no estado? Então é esse gráfico aqui, né, que representa, que está nos indicando o número de baleias encalhadas. Então que tipo de gráfico que é esse daqui? É o gráfico de barras o quê? De barras horizontais, tá? Então, vocês deveriam ter respondido assim. Vamos conferindo, tá bom? Aí vocês fazem a resposta lá bem completinha. E aí depois na questão B. De acordo com o gráfico, qual que é o número total de baleias encalhadas? Então é só a gente fazer a soma aqui, olha, 39 mais 29 mais 14 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Essa soma vai dar quanto? Ela vai dar 97. Então são 97 baleias encalhadas. Depois na questão C. O número de baleias encalhadas na Bahia e no Rio de Janeiro corresponde a mais da metade do total? Então vamos ver, Bahia é 39 e aí o Rio de Janeiro é 14. Então é 39 mais 14 que vai dar 53, né? Então isso corresponde a mais que a metade, né? Porque é mais do que a metade de 97. É só pegar o 97 e dividir por 2 para ver quanto que é metade. A gente vai saber que o 53 aí é maior, então é mais do que a metade. Depois na questão C, o número de baleias, questão D. Que tipo de gráfico que mostra o crescimento da população de baleias jurbantes de 2001 a 2017? Então é esse gráfico aqui, ó, né? Que tipo de gráfico que é esse que a tia mostrou para vocês na aula de ontem? Ele é o gráfico de colunas, que nós chamamos, ou também nós chamamos de barras verticais, tá? Então, é esses dois nomes aí que ele leva, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, gráfico de coluna. Daí, vamos completar lá com barras verticais também, porque nós chamamos dessas duas maneiras. E aí, depois, na questão E. Complete a frase. De acordo com a projeção da população de baleias jurbantes de 2017 para o número de baleias de 2001 para 2017, foi multiplicado aproximadamente por... Então, olha só, se eu olhar aqui no gráfico, e aí eu vou analisar nessa projeção das baleias lá do ano 2017, então olha só, ele está aqui, né, na nossa última coluna. E aí, com 2001, o que foi feito para chegar nesse valor? Foi multiplicado por quanto? Foi multiplicado por 9. E aí, nós vamos resolver o restante das atividades aí sobre esse conteúdo. Essa aqui, a número 1, era uma tarefa para vocês, e o restante nós vamos resolver juntos, tá? Na questão 3, vamos completar essa tabela de consumo de energia elétrica de uma resistência nesse mês. De uma residência, perdão. Então, olha só, aqui nós temos os equipamentos, o consumo, ó, os equipamentos, o consumo e aqui o percentual do consumo. Então, o total, né, essa fatura, ela é R$300. E aí, o percentual total ali é 100%, né? Então, olha só, com o chuveiro elétrico foi gastado 135 kW. Então, é 45% do consumo. E
E aí, com o ar-condicionado? Com o ar-condicionado, ele está escrito ali que é 25%. E aí, quanto que é 25% de 100, né? 25% de 100 corresponde a quanto? Corresponde a 75, né? Então, quer dizer que é 75 quilowatts. Aí, a geladeira, o consumo foi de 30 quilowatts. Então, quanto que é a porcentagem? A porcentagem é 10%. E aí, o outros é quanto? Quanto que sobrou? 45 mais 25 mais 10 vai dar 80. Então, vai faltar quanto para chegar no 100? Vai faltar aí 20%. Então, no ar-condicionado é 75, aí na geladeira nós temos 10% de consumo, e aí depois, no outro, nós temos 20%. Então, olha só. Analisando aqui a nossa tabela, nós vemos que o consumo do chuveiro, ele é de 45%. Então, esse percentual aí do consumo, ele é proporcional ao valor da fatura. Então, o que significa aqui, sextores? Significa que para uma fatura de R$100, R$45 é gasto somente pelo chuveiro. Veja como que ele gasta bastante, né? Vamos economizar aí. Vamos seguir para a página de número 16. Aí, na página de número 16, nós temos algumas perguntas com relação aí a essa tabela que a gente completou. Na questão A, ele fala, o equipamento que mais contribui para o gasto de energia da residência é o qual? A gente acabou de ver, né? É o chuveiro, porque ele está gastando de 45%. Então, nós vamos completar lá, né? É o quê? É o chuveiro. E aí, depois, na questão B, ele nos pergunta, considere que a fatura de energia desse mês é de R$180. Determine qual que é o gasto em reais com o consumo de energia correspondente à geladeira. Então, olha só, a geladeira ali, ela está correspondendo a 30, né? Seria a 30 quilowatts, que corresponde a 10%, que a gente completou aqui na tabela. Né? Então, olha só, eu preciso calcular quanto que é 10% de 180, que é o valor da fatura, né? Então, porcentagem que a gente trabalhou aí no terceiro bimestre. Como que eu calculo 10% de 180? Então, 10%, o meu número decimal é 0,10, e aí eu multiplico por 180. Então, 0,10 vezes 180 é igual a 18, ou seja, de uma fatura de R$180, R$18 vai ser pago pelo consumo da geladeira, ok? E aí, depois, na próxima questão, é a questão C, ele fala para construir um gráfico com 4 setores, utilizando os percentuais do consumo do chuveiro elétrico, do ar-condicionado, da geladeira e de outros. Ou seja, para eu construir um gráfico de setores, aí com relação às informações que a gente tem aqui da nossa tabela da questão 3. Então, na aula de ontem, na explicação, a tia fez com vocês um gráfico assim de setores aí como exemplo, né? Então, os 4 setores desse gráfico, eles correspondem a, então é 45% do chuveiro, 25% do ar-condicionado, 10% da geladeira e 20% de outros equipamentos que foram somados. Então, tudo dá 100%. E isso corresponde a quanto? Isso corresponde aí a 360 graus, que é um giro completo, né? Então, 25% correspondem a, então olha só, 360 graus divididos por 4 vai dar 90. Então, quer dizer que nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Além disso, como 1% corresponde a 360 divididos por 100, então 3,6 graus, então 45 graus, 10, 45%, 10, 20. Então, como que vai ficar? 45, que é da porcentagem, vezes 3,6, vai dar um ângulo de 162 graus. Então, vai ficar esse ângulo aqui. Aí, ó, 10%, então é 10 vezes 3,6, que vai dar 36 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, 10%, vai ter 36 graus. E aí, depois aqui, ó, 20%. Então, é 20% vezes 3,6 graus, que vai dar 72. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, esse aqui de baixo, ele vai ter 72
graus, tá? Então, montando aqui nosso gráfico dos setores, o que vocês fazem? Primeiro vocês fazem a circunferência, e aí depois vocês vão fazendo aqui vão medindo o grau e vão colocando, né, esses valores, depois pintam com as cores que vocês quiserem. Lembrando que sempre as atividades que é para fazer no caderno, gente, vocês devem respeitar e fazer no caderno, tá? Porque a gente estava corrigindo as apostilas, eu vi muitas questões que era para fazer no caderno, estavam sendo feitas na apostila, e aí como não tem espaço, né? Olha, fica muito desorganizado. Então, quando é para fazer no caderno, tem que fazer no caderno, beleza? Vai ficar bem bonito. Depois da questão 4, o gráfico a seguir, ele mostra as posições ocupadas por duas equipes ao final de cada uma das 10 primeiras rodadas de um campeonato de futebol. Então, olha só, o gráfico que nós temos aqui é esse daqui. Então, olha só, quais eram as posições ocupadas pelos times ao final da 5ª rodada? Então, ao final aí da 5ª rodada, que vai até aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, observando aqui o nosso gráfico, nós vemos que o time A, ele ocupava o quê? Ele ocupava a 8ª posição. Então, o time A, vou colocar aqui, ó, igual a 8ª posição. E aí, vocês completam lá. E aí, depois, o time B, nós vemos que ele estava na 16ª posição. Então, olha só, o time B estava aqui na 16ª posição, né? É só olhar aqui, ó. Então, o time A é representado pela cor laranja e o B aqui pela rosa. Então, aqui na 5ª rodada, olha só, o time B na 16ª e o time A aqui na 8ª. Depois da questão B, qual foi a maior diferença de posições ocupadas por esses times nas 10 primeiras rodadas? Então, se a gente for fazer aqui a diferença, nós vemos que foi 17 posições, porque no final da primeira e ao final da 2ª rodada, né? Então, qual que é essa diferença? Essa diferença aí, ela é igual a 17 posições. Depois, na questão C, ele fala em quais rodadas o time A perdeu posições. Então, olha só, se você for observar, vão acompanhando junto lá. Na 2ª posição, ele já perdeu, né? Ele desceu. Daí, na 4ª também, ele teve mais uma queda. Na 5ª, na 8ª e também na 9ª e na 10ª, né? Então, vocês vão completar. Na 2ª, qual mais que era? Na 4ª, na 5ª, na 8ª, na 9ª e também aí na 10ª. E aí depois a questão B, em quais rodadas o time B ganhou posições? Então o time B é o que está em rosa. Então olha só, ele subiu na 3ª, ele subiu na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª e na 10ª. Então, ali, a partir da 3ª, ele teve só foi subindo aquele gráfico, né? Não desceu, não perdeu posições. Então, é aqui, ó, na 3ª, na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª e também aí na 9ª posição. E na 10ª também. Na 10ª ele também subiu aí. E aí depois no exercício 5 ele fala assim, ó. Ana e duas amigas, elas estão preparando a apresentação dos resultados de uma pesquisa que fizeram no bairro em que elas moram. Elas resolveram investigar os hábitos das pessoas em relação à TV. Esse é um dos gráficos que elas vão apresentar. Então, ó, vamos observar aqui o gráfico, peguem lá na apostila de vocês. Quanto tempo por dia você assiste TV? Então, aqui elas criaram a legenda e aqui nós temos a porcentagem. Na questão A, qual que é o percentual de pessoas entrevistadas que assistem TV de 1 a 3 horas? Então, olha só, de 1 até 2 horas é a cor vermelha
E aí, de 2 a 3 horas é a cor verde, né? Então, ou seja, seria o quê? Seria o 45% mais o 15%. E aí, 45 mais 15 vai dar quanto? Vai dar 60. Então, 60%. Depois, na questão B, qual que é a medida do ângulo central correspondente ao setor que indica o percentual de pessoas que assistem TV menos de 1 hora por dia? Então, olha só, menos de 1 hora por dia é esse setor aqui que está representado aí com a cor azul. Então, é 30% de 360, que é um giro total, né? Então, como que nós calculamos essa porcentagem? Então, 30% no número decimal é 0,3, e aí vezes 360 graus, aí que é o giro total. Então, isso corresponde a quanto, né? Corresponde a 108. Então, quer dizer que aquele ângulo ali ele tem 108 graus, né? Então, a porcentagem era 30. Então, o número decimal é 0,3, multiplicamos pelo total e encontramos esse valor. Na questão C, sabendo que 72 pessoas assistem TV de 1 a 3 horas por dia, quantas pessoas foram entrevistadas? Então, olha só, sabendo que 72 pessoas assistem TV de 1 a 3 horas, ou seja, é o vermelho aqui com o verde, que nós vimos que vai dar aqui 60 na questão A. Então, como 60% corresponde a 72 pessoas, então 10% corresponde a quanto? Corresponde a 72, né? Que são 72 pessoas, 72 divididos aqui por 6, né? Assim que nós trabalhamos aqui. Que isso vai dar quanto? Vai dar 12. Então, 100% corresponde a quanto? Então, corresponde a 10 vezes 12. E aí, quanto que é 10 vezes 12? 10 vezes 12 é igual a 120. Ou seja, 120 aí pessoas. E agora nós vamos aqui para a questão 6 e também temos aí a questão de número 7. Na questão 6, ele fala para a gente ver quantas calorias em média há em 100 gramas de algumas frutas. E aqui nós temos as frutas e aqui as calorias. E aí ele fala para construir um gráfico de barras horizontais, que relacione cada 100 gramas de frutas com as respectivas quantidades de calorias. Então, essa questão é para ser feita no caderno, muito capricho, uso de régua, né? Então, as informações elas devem ser apresentadas num gráfico de barras horizontais. Então, esse é um tipo de gráfico de barra horizontal. Ó, as barras estão aqui, né, na linha horizontal. Então, tá, vamos lá. Nesse caso, as frutas elas são colocadas no eixo vertical, aqui desse lado, e aí as calorias aqui no eixo horizontal. A ordem em que as frutas são indicadas no gráfico, elas podem variar. Então, por exemplo, digamos, alguns alunos podem preferir colocar os nomes das frutas na mesma ordem que aparece na tabela, ou outros podem colocar na forma alfabética, na ordem alfabética, né? Ou relacionando as quantidades de caloria em ordem crescente, então tanto faz, né? Então, olha só, lá na tabela, abacate. Abacate é 162 calorias, então aqui vocês vão colocar de 0 até 180, né? Porque nós vai até os 162. Nós vamos colocar de 180 ou até 170. Então, vou colocar aqui o abacate. Aí depois, a goiaba. A goiaba é 57. Então, é um pouquinho antes aqui dos 60. Aí depois o morango é 40. Então, ele vai estar aqui. A maçã, a melancia e a banana. Podem também estar pintando com cores diferentes, né? Cada barra aqui pode ser de uma cor diferente para identificar melhor, tá bom? Questão 7. Você sabe quais são os 5 prédios mais altos do mundo? Então, olha só, aqui nós temos a imagem dos 5 maiores edifícios do mundo, né? E aí depois ele fala assim, construa uma tabela que represente os nomes dos edifícios, os locais em que estão situados e anos de construção, as alturas e os números de andares. E aí depois ele fala para construir um gráfico de colunas que relacione cada edifício
a sua altura. Então, vamos lá, né? Primeiro aqui as informações para fazer a tabela. Então, aqui vocês vão colocar o nome do edifício, a localização que nós temos lá na imagem da apostila, aí o ano da construção, a altura e o número de andares. E aí, com o acordo, com as definições que nós temos aqui, nós vamos construir aí o nosso gráfico. Então, aqui vai uma sugestão, né, desse gráfico. Então, é esse tipo de gráfico que o exercício nos pede, né? Então, é assim que nós vamos fazer. Então, aqui nós vamos colocar a altura e aqui o nome desses edifícios, né? E aí, nós vamos completar, vamos colocar aqui qual que é essa altura. Aí, vocês podem pintar cada edifício, cada coluna aqui, cada linha que representa aí o edifício de uma cor diferente. Muito bem. E agora, para melhor fixar esse conteúdo, nós vamos lá para o nosso livro de atividades e a tia vai resolver junto com vocês aí os exercícios, ok? Lembrando, sexto ano, que esse nosso quarto bimestre ele é bem curto, tá? Então, vocês não deixem as atividades ficarem atrasadas, não deixem acumular, porque senão depois vocês não conseguem colocar em dia, ok? Então, lá na página 11, nós vamos resolver os exercícios sobre leitura e também interpretação de tabelas e de gráficos. Aqui eu peço que vocês vão resolvendo sozinhos, tá? Vocês pausam o vídeo nesse momento e aí vão resolvendo lá sozinhos para vocês poderem fixar. E aí depois vocês voltam no vídeo e conferem se vocês acertaram ou não, tá? Então, olha só, a questão 12. No futebol, o árbitro mostra o cartão amarelo a um jogador por ter cometido, por um exemplo, alguma falta dura ou atitude antidesportiva, servindo-lhe de advertência. Observe no gráfico a quantidade de cartões amarelos recebidos pelos 5 times colocados no Campeonato Brasileiro de Futebol na Série A de 2017. Então, aqui na página 11, nós temos aí a imagem do nosso gráfico, né? Aqui nós temos a quantidade de cartões amarelo e aqui nós temos os times, tá? E aí, aqui na página de número 12, nós vamos completar a tabela, na questão A. Preencha a tabela começando pelo time que recebeu o menor número de cartões amarelos até o time que recebeu aí o maior número, tá? Então, vamos completar aqui essa tabela. Então, é só a gente olhando lá no gráfico qual que é o menor número e ir completando. Então, primeiro, qual que é o menor número que nós temos no gráfico? É o 69. Então, é o Grêmio. Então, o Grêmio 69, aí depois o Corinthians 81, Palmeiras 87, Cruzeiro 87 e o Santos 94, né? Para eu colocar aqui em forma de crescente, em ordem crescente. E aí depois nós temos mais algumas questões aqui para resolver. A questão B. Que time que recebeu mais cartão amarelo? Então, qual que é o maior número que eu tenho? É o 94. Então, é o Santos. Na questão B. Que times receberam a mesma quantidade de cartões? Então, foi aqui o Palmeiras e o Cruzeiro, né? Que é 87 e 87. Quantos cartões amarelos o Santos recebeu a mais do que o Grêmio? Então, eu vou pegar o valor aqui de Santos e eu vou subtrair o valor do Grêmio para descobrir qual que é a diferença. 94 menos 69 é igual a 25. Então, o Santos ele recebeu 25 cartões a mais do que o Grêmio. Então, nesse mesmo campeonato, na questão E, os 5 times receberam ao todo 16 cartões vermelhos, sendo 1 para o Corinthians, 2 para o Grêmio e 5 para o Cruzeiro. O Palmeiras e o Santos receberam a mesma quantidade de cartões vermelhos. De acordo com esses dados, é para construir um gráfico de barras horizontais, com o nome dos times no eixo vertical e o número de cartões no eixo horizontal. Então, aqui eu vou colocar a quantidade de cartões e aqui eu vou colocar aí o nome dos times, tá? Então, primeiro eu preciso encontrar qual que é a quantidade de cartões vermelhos para o Palmeiras e para o Santos, porque não fala no exercício quantos que eles receberam, só fala que é a mesma quantidade. Então, olha só, é 16 no total, né? Então,
menos 1 que é do Corinthians, menos 2 que é do Grêmio, menos 5 que é do Cruzeiro. Quanto que vai sobrar? Vai sobrar 8 cartões vermelhos. Então, se os dois estão a mesma quantidade, como eu falo no exercício, então 8 divididos por 2 é 4. Então, quer dizer aí que o Palmeiras e o Santos receberam 4 cartões vermelhos cada. Tá, então aqui tem uma sugestão de como construir o meu gráfico, né? Então aqui eu vou colocar o nome dos times, aqui eu vou colocar aí os números, né? A quantidade de cartões vermelhos que eles receberam. Então nós vemos que vai desde 0, né? Até 6. Eu vou escrever aqui embaixo. Por quê? Porque tem desde 1 cartão vermelho até 5. Então eu vou prolongar aqui até o 6 para ficar bem organizado. E aí eu vou colocar aqui os valores. No exercício 13, ele diz o seguinte: você sabe a diferença entre vegetariano ou vegano? Então, os vegetarianos, eles alimentam-se basicamente de grãos, vegetais, cereais e frutas. E podem ou não consumir laticínios e ovos. Eles não comem carne nem peixe. Já o vegano, ele exclui do seu estilo de vida tudo o que possa causar sofrimento a um animal. Então, não só com relação aos alimentos, mas ao vestuário e também à higiene. Então, por exemplo, eles não usam nada que seja de couro, né? Porque o couro vem do animal. E aqui, esse gráfico, ele mostra o resultado de uma pesquisa que foi realizada com 25 mil pessoas. Os entrevistados foram distribuídos em 3 grupos de acordo com o seu perfil. Então, olha só, vermelho é os vegetarianos, veganos verde, e aqui o amarelo é os simpatizantes, aqueles que não apoiam essa ideia, mas não adotam para si, né? Então, eles apoiam, acham legal, mas eles não fazem isso, né? E aí, é para a gente completar essa tabela que nós temos aqui embaixo. Então, olha só, aqui nós temos o perfil, a porcentagem e a quantidade de pessoas. Então, vegetarianos, qual que é a porcentagem? 62,5. E aí, qual que é a quantidade de pessoas? Então, nós vimos aqui no exercício que é 25 mil pessoas aí que estão participando da pesquisa. Então, eu quero saber quanto que é 62,5% de 25 mil. Como que eu faço? Eu escrevo o número decimal que representa a porcentagem, que é 0,625, e eu multiplico pelo valor total, que é 25 mil. Quanto que eu vou ter? 15.625 pessoas. Então, 15.625 pessoas são vegetarianas, dessas 25 mil. E aí, depois, veganos. Então, qual que é a porcentagem dos veganos? 29%. E quanto que é 29% de 25 mil? Então, qual que é o número decimal aqui de 29%? É 0,29. E aí eu multiplico pelo valor total, que é 25 mil, nós vamos ter 7.250. Simpatizantes. Então, olha só, nós não temos o valor da porcentagem dos simpatizantes. Olha só, que não tem no nosso gráfico, né? Então, o total aqui do gráfico representa o quê? 100%. Então, para eu descobrir qual que é esse valor, eu vou pegar o 100%, eu vou tirar essa porcentagem e vou tirar essa, e aí eu vou encontrar quanto que é. Então, 100 menos 62,5 menos 29 é igual a 8,5. Então, é 8,5%. E agora, qual que é o número, qual que é a quantidade de pessoas? Então, o número decimal, que representa aqui 8,5%, é igual a 0,085. E aí, eu multiplico aqui por 25 mil e nós vamos ter 2.125. No exercício 14, a professora de língua portuguesa realizou uma pesquisa com seus alunos sobre a preferência de leitura de cada um. Cada aluno escolheu uma única opção e obteve uma tabela com alguns resultados. Complete-a com a porcentagem de alunos que preferem o gênero fantasia. Então, olha só, vamos ver aqui. Aqui nós temos os gêneros e aqui nós temos a porcentagem, né? Então, olha só, fantasia. Então, o total de tudo é quanto? O total de tudo é 100%, né?
Então, o que que eu faço? Eu vou fazer a soma desses valores aqui e vou subtrair do total, que é 100%. E eu vou encontrar que essa diferença é quanto? 47,5%. Então, 47,5% dos alunos preferem fantasia. E aí, depois ele fala para elaborar um gráfico. Então, é para fazer um gráfico dos setores com essas informações. Para isso, é para calcular primeiro o ângulo central correspondente a cada setor e registrar esses dados aqui na tabela. Lembre-se de criar um título para ele. Então, todo gráfico tem um título, então vocês precisam criar. Então, nós precisamos calcular qual que é o ângulo que nós vamos ter nesse gráfico de setores, né? Porque todo gráfico de setores tem um ângulo para cada setor. Então, vamos lá. Aqui, ó. 15,5%. Então, eu tenho que calcular 15,5% de quanto? De 360, porque um gráfico de setores é uma circunferência e esse giro total tem 360 graus. Então, qual que é o número decimal que representa isso daqui? É 0,125. E aí, eu multiplico por 360 graus e eu vou ter 45. Então, o setor que vai representar a poesia vai ter 45 graus. O conto é 10%. Então, 10% de 360 graus é 36. Aí, ficção científica. Então, 25% de 360 graus é igual a quanto? É igual a 90. Fantasia. 47,5% de 360 corresponde a 171 graus. E 5% que é o romance de 360 corresponde a quanto? A 18 graus. E agora é só pegar meu compasso, determinar um espaço ali para ele, fazer a minha circunferência, e aí depois eu vou colocar aí esses valores, né? Então, primeiro nós criamos uma legenda, né, com uma cor para cada coisa, então uma cor para poesia, para o conto, para ficção, para fantasia, para o romance, e aí nós vamos lá. Então, como que nós fazemos? Nós pegamos lá o nosso transferidor e nós vamos ver aí qual que é o grau que a gente teria que usar, que a gente preencheu na tabela anterior, e vamos desenhando aí o nosso gráfico. Lembrando que nós precisamos colocar um título para ele, tá? Isso aqui é uma sugestão, o gráfico de vocês, ele pode e deve ficar aí diferente. No exercício 15, a Mariana, ela está acompanhando uma nova temporada de um seriado favorito. O gráfico aqui, ele mostra o tempo em horas que ela passou assistindo o seriado durante a semana. Então, na questão A, em que dia da semana a Mariana passou mais horas assistindo ao seriado? Então, aqui nós temos os dias da semana e aqui no eixo vertical nós temos as horas. Então, qual que é o dia que ela assistiu mais tempo? É aqui na sexta-feira, olha só. 2,5 horas. Então, seria aí 2h30, né? Então, foi na sexta-feira. Na questão B, qual foi a maior variação de tempo observada entre dois registros consecutivos? Então, a maior variação, ela foi de quanto? Ela foi aqui, ó, 1,5 horas, né? Ou seja, de 1h30 até a quinta-feira, aqui para sexta, olha só. Então, aqui, ela estava aqui em cima, ele desceu e teve uma grande subida. Então, essa é a maior variação. Na questão C, em quais dias da semana Mariana passou a mesma quantidade de horas assistindo ao seriado? Então, qual que permaneceu aqui? Foi de segunda para terça-feira. Na questão D, durante quantas horas ela assistiu ao seriado no sábado? Então, o sábado está aqui. Então, quantas horas foram? 2 horas. E a última questão desse exercício, quantas horas ela passou assistindo ao seriado durante a semana? Então, é só eu fazer a soma, né? Então, olha só, aqui é 2,5, daí aqui mais 2, mais 1,5, mais uma e só mais uma. Então, fazendo essa soma aqui, nós vamos ter quanto de cada dia, né? Então, olha só, um dia é 2 horas, no outro dia que foi 1 hora, no outro 1 hora, aí 1,5, aí depois 2,5. E aí, por último, nós temos aí mais 2. Então, qual que é essa soma? É igual a 11. Então, quer dizer que ela passou 11 horas na semana dela assistindo ao seriado. Na questão 16... uma pesquisa foi realizada com os alunos de uma escolinha de futebol de uma cidade localizada no interior de Santa Catarina.
Cada aluno informou o nome do seu time de futebol preferido. Vamos ver aqui o resultado nesse gráfico que nós chamamos de pictograma. Lembra que nós vimos na aula de ontem? Então, na questão A, quantos alunos preferem o Avaí? Então, aqui na legenda nós vemos que uma bola representa 2 alunos, né? Então, Avaí está aqui. Então, é 2 mais 2 mais 2. Então, 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6. E aqui mais a metade. Então, se uma bola corresponde a 2 alunos, a metade corresponde a 1. Então, é 6 mais 1 que vai ser 7. Na questão B, quantos alunos participaram aí dessa pesquisa? Então, é só eu fazer a soma, né? Olha só, aqui ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Aí aqui ó, 28... 30, 32, 34, 36, 38, 40. São 40 alunos. Quantos alunos não preferem Criciúma? Então, olha só, não preferem esse valor. Então, eu vou pegar o total, que são 40, e vou tirar aqui, subtrair do valor do Criciúma. Então, é 10, 20, 30, 40 e 1. Que 10, 20 nada. É 2, 4, 6, 8... e mais 1, 9. Então, vou pegar o valor total, que é 40, e vou tirar 9. 40 menos 9 é igual a 31. E aí, depois, na questão D, a diferença entre a quantidade de alunos que preferem o Chapecoense e Joinville é igual ao número de alunos que preferem o Fluminense. Então, olha só, Joinville está aqui, menos o valor Chapecoense menos Joinville. Então, é 2, 4, 6, 8, 10, 12, menos 2, 4, 6. 12 menos 6 é igual a 6. Ou seja, se a gente for ver aqui o Fluminense, também é 6. Então, essa quantidade dela é o quê? Ela é igual. O exercício 17 é uma questão do Enem. Para fazer uma campanha contra o tabagismo, um empresário encomendou uma pesquisa com pessoas que trabalham em 5 empresas para saber quantas fumam. Esse gráfico ele nos mostra o número de pessoas entrevistadas e quantas responderam ser fumantes em cada uma das empresas. Então, olha só, aqui nós temos aí os valores e aqui nós temos aí esse número de pessoas entrevistadas, né? Então, o número de pessoas e o número de pessoas que responderam ser fumantes ou não. E aí, depois ele fala, a empresa que possui o menor percentual de fumantes é. Então, eu preciso calcular qual que é o percentual, qual que é a porcentagem, né? Então, vamos pegar aqui a primeira empresa, né? Essa empresa aqui, ó, então é 6, que é o número de pessoas que responderam ser fumantes. Então, é 6 de 40. Então, eu vou pegar o 6 e vou dividir por 40. E eu vou encontrar quanto? 0,15. Isso corresponde a 15%. Aí, depois, na segunda empresa, então, é 3 sobre 15. Então, 3 dividido por 15 é igual a 0,2. E isso corresponde a 20%. Aqui, 2 divididos por 16. Vai dar 0,125. E isso corresponde a quanto? 12,5%. Aí depois, 5 divididos por 23 é igual a 0,217. Isso corresponde a 21,7%. E por fim, é 3 divididos por 28, que vai dar 0,107. Isso corresponde a 10,7%. Assim, a empresa com o menor percentual de fumantes é essa daqui. Então, qual que é a opção correta? É a opção E. Última questão de hoje. A evolução da intenção de votos dos eleitores por 2 candidatos a prefeito de um município, ela é apresentada aqui nesse gráfico. Então, nós temos o candidato A, que está representando essa linha aqui, e o candidato B, que está representando essa linha aqui. Aqui nós temos os meses, né? Todo dia 1º de cada mês, e aqui a porcentagem. Em que mês o candidato A? Então, esse candidato aqui, ele alcançou na intenção de votos dos eleitores
o candidato B, então aonde que ele conseguiu aí alcançar? Então, olha só, ele estava aqui abaixo e ele conseguiu alcançar exatamente aqui. Então, no qual mês que foi? Foi no mês de agosto. A opção correta é a opção B. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Bom descanso, sexto ano.